espiritual para a nossa vida, porque pertence a Deus. Ela não é gerada em nós, por nós mesmos. Fundamento. O que é fundamento? Fala para mim aí, gente, o que é fundamento? É uma estrutura. Quando nós vamos fazer uma casa, a gente não pode construir a casa em cima de uma telha. Nós temos que fazer a fundação. O próprio Jesus fala sobre isso. Tu está entendendo? Por que Jesus fala para Pedro a respeito que sobre aquela pedra ele ia edificar a sua igreja? Ele está falando, Pedro, eu sou o fundamento, eu sou a pedra angular. A minha igreja, ela é gerada por fundamento, e fundamento sou eu, Pedro. Tu está entendendo? Não era Pedro que era a base. Jesus é a base de tudo. Jesus que faz, ele que resolve, é ele. Está me entendendo, Patrícia? Eu sou base. Pedro, eu sou base. Analisa bem. Eu sou a base, Pedro. Eu sou o fundamento da igreja. Eu tive com meu pai fazendo no início, estou aqui hoje cumprimentando aquilo que meu pai falou. Então, Pedro, presta bem atenção nisso. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Você vai edificar ela, porque eu sou o fundamento. Você não pode fazer nada em cima de areia. Você não pode fazer nada sem ter uma fundação. Tem que ter fundação. E a fundação nossa é Jesus Cristo. Então nós estamos aqui hoje entendendo que essa fé aqui, ela muda. Ela gera milagres. Ela faz acontecer. Às vezes você fala assim, Senhor, eu estou com uma enfermidade, mas se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar, ó, se eleva daqui para aquele lugar de lá. Não foi assim que Jesus falou? E como é que está a nossa fé hoje? Qualquer coisa está falando o crente, ó, uma perna trema. O crente hoje, poxa, passou por uma situação e fica desesperado. É uma fé emocional? Natural? Uma fé que leva o homem a gerar milagre é aquela que Deus falou assim, ó, sai da sua casa, da sua parentela, da sua terra, que eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. Ele não vai nem pensar duas vezes, estou saindo. Quem quiser ir comigo, vamos embora. Porque ele acreditou. Eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação. Mas para isso eu preciso tirar você desse povo aqui, desse meio aqui, que esse meio não condiz contigo. Às vezes nós estamos insistindo em algo em nossas vidas que não está conciliando com Deus. Está entendendo, irmã Elisa, Patrícia? Porque nós somos persistentes em algo errado. Aí fala assim, não, mas eu não estou errado. Está errado sim. Porque se você tem fé em Deus, você vai gerar milagre para a sua vida. Se você tem fé em Deus, a carne do teu corpo, ela não vai ficar com enfermidade. Por quê? É coisa emocional, mas você está falando da boca para fora? Não, eu não estou falando da boca para fora. Porque Deus nunca me deixou ficar mais de 3 dias enfermo em cima de uma cama. Quando eu comecei a pegar aquela Covid-19 lá, no ano de 2020, eu falei, epa, tem alguma coisa errada, meu senhor. Tem alguma coisa errada. Eu sou sensível ao Senhor. E o que está acontecendo aqui? E Deus falou comigo assim, não é só o problema da Covid, querido, não era. Existe algo espiritual que está por trás de tudo isso. Fizeram algo para a sua vida, para te matar. Eu falei, o que é isso? E aí eu comecei a ver um
monte de despacho, um monte de comida, um pano preto no chão. E Deus falava comigo assim: olha o que fizeram. Olha aí. Então, eles estavam tentando atingir o que? A minha parte espiritual, pastor Wagner. Por que eles atingiram a minha parte espiritual? A minha física? Ia por água abaixo, eu ia morrer. Eu ia morrer. Mas quando aquele homem me impediu de passar, aquele ser imenso, quando eu estava passando aquela estrada assim, ó, que eu vi aquela luz assim, ó, eu passando assim, cheio de uma luz forte, igual o sol. Quando eu cheguei aqui, ele fez assim, ó, eu vi aquele manto branco e disse: não chegou a hora, volta. Aí eu vi o meu cérebro, eu vi um monte assim, como se fosse raio no meu cérebro assim. Eu falei: pá, tudo isso. Quando foi no outro dia, o Senhor me colocou de pé. Você não está entendendo? Por quê? Porque eu conheço o meu corpo e a minha vida com Deus. Eu sei quem eu sou no Senhor. E eu sei que eu não tenho esse problema de ficar enfermo toda hora. A enfermidade, para tomar o meu corpo, tem que estar acontecendo alguma outra coisa espiritual por trás. Porque a minha fé está baseada aqui, em Deus, na confiança, na convicção. Está me entendendo, gente? O que nós estamos falando aqui hoje é uma estrutura sendo montada para nós. Deus, Ele quer que a gente venha crescer, que a gente venha ter fé, mas uma fé convicta nele. Não é uma fé emocional, não é uma fé natural, mas é uma fé que é o firme fundamento da nossa vida. Você sabia que é a fé que vai te levar para o céu? Mediante a graça do Senhor? E se você não confiar nele? Se você não tiver fé, como é que você vai subir? E aí? Nós temos que entender certas coisas para que a gente não venha ficar preso ao mundanismo, às coisas que estão sendo feitas hoje dentro de igreja. Porque não é a igreja que salva. O que salva é o seu relacionamento com Deus e entender os projetos dele para a nossa vida, tá? Então, Jesus é o fundamento daquilo que se sustenta, uma teoria, um sistema e uma religião. Bom, qual é a diferença entre crer e ter fé? Crer é acreditar e ter fé é estar sintonizado com Deus. Você acredita, mas a sua fé é que faz a sua sintonia com Deus, tá bom? Dentro desse contexto, o espírito humano não está sintonizado com o Espírito de Deus. Ele não tem fé, embora talvez creia. Esse homem pode, em teoria, aceitar que Deus existe, apesar disso não ter fé. Tiago capítulo 2, versículo 19, pode ler para mim? Aí eu quero te mostrar dentro da prática aí, que ter fé é você estar com Deus. Pode ler? Tiago capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus, fazer o bem, também os demônios creem, creem e estremecem. Então, aí você vê, ter fé é estar sintonizado com Deus, tanto pela consciência como também pela vivência.
conscientemente e vivência. Quando você adquire fé, você está consciente e pela sua vivência com Deus. Certo? Quais são os 3 tipos de fé? Vocês sabem dizer? Falamos aqui: fé comum, fé natural, né? Emocional, fé salvífica. A fé é salvífica ou salvadora. É a entrega pessoal da nossa vida cristã e confiança na obediência. Fé operante. Fé é uma virtude. O que significa fé em hebreu? É isso? É acreditar em alguma coisa, mesmo quando a não vemos. Quando você tem certeza sobre aquilo em que você acredita, você tem fé. Por que precisamos ter fé? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Precisamos de fé. Se você quer agradar a Deus, você precisa crer que Ele existe. Olha aí. Quer ler aí? Pode ler. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Pode ler, por favor. Se você não tem fé, como é que você vai agradar o Salvador? Se você não tem fé, como é que você vai ter a atenção de Deus? Se você não tem fé, como é que vai gerar algo na sua vida? Só gera alguma coisa em nós quando nós acreditamos, temos fé no Senhor, gente. Abra aí Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o isso aí, pastor, dos que Ele buscam. Vocês têm fé? É uma pergunta muito boa, né? Temos fé para realmente agradar o Senhor? Será que nós temos essa fé realmente que Deus vai mudar alguma coisa em nós? Que Deus vai fazer algo? Poxa, mas eu estou com uma cabeça branca, eu estou assim, eu estou assado, eu já estou velho, eu já estou isso, eu já estou aquilo. Mas você tem fé que Deus possa te proporcionar alguma coisa? Porque se não tivermos fé, é impossível agradar a Ele. Então só agradamos a Deus se a gente tiver fé. Olha aí. Aí Ele vai nos abençoar. E aí Ele vai fazer. Aí Ele vai realizar. Mas se você não tiver fé, como é que você vai ter alguma coisa? Você não tem confiança, gente. As coisas, elas funcionam da forma que Deus quer, não que nós queremos. Aí as pessoas, tem muitas pessoas que falam assim: caramba, eu ganhei, eu comprei esse carro aqui, rapaz. Deus me deu. Não, você comprou. Você comprou. Deus não te deu nada. É diferente quando Deus dá algo para alguém. Vamos parar com esse negócio, pessoal. Deus, quando dá a possibilidade de você comprar uma coisa, é uma coisa. Mas quando Deus Ele te dá, Deus me deu. Peraí, como Deus te deu? Alguém chegou na tua porta e toma, isso aqui é seu. Deus te deu. Está entendendo? O piso. O rapaz chegou aqui e falou: pastor, eu trouxe um piso aí para você. Deus me deu. Pastor, eu trouxe essas treliças aí, eu te dei essas treliças aí. Deus me deu. Entendeu, gente? O fato de você, poxa, Deus me deu a possibilidade, olha a diferença, a possibilidade de eu comprar esse carro. Diferente. Então você teve que trabalhar, juntar um dinheiro e comprar o seu carro.
ela vai gerar milagres. Mas só vai me daí. A maioria das coisas que entrou aqui foi Deus. Não, a maioria não, tudo foi Ele. Porque dinheiro não tem. Então foi Ele que proporcionou. Tu está entendendo? Quando eu fiz o voto com Deus, eu falei, não, Senhor, eu vou dar aquela porta, mas eu quero que o Senhor me ajude a vender o carro. E eu fiz isso. Comprei a porta. Por quê? Porque fiz barganha com Deus? Não. Eu não fiz barganha. Era uma coisa que estava ali, estava atrapalhando. Eu falei, Senhor, eu preciso desfazer, mas eu quero também beneficiar a sua casa. E Deus abençoou. Então, gente, a gente tem que acreditar no que Deus vai fazer. Isso aqui não é uma coisa que é gerada de uma noite para o dia, não é assim. A fé, gradativamente, você vai conquistando ela através da sua busca, através do seu relacionamento, através do seu envolvimento com Deus, não com o homem, com Deus. E você vai sendo transformado, você vai sendo... Aí eu fico vendo, poxa, a gente estamos falando aqui, estamos dando escola bíblica, não é falando mal dos outros. O cara tem 10 anos, 30 anos dentro de uma igreja. Aí ele vai, peca, se arrepende e volta. Aí é a mesma coisa, começa a viver aquele estágio. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, acabou. Aonde está esse homem com a fé dele em Deus? Foi gerada alguma coisa de mudança na sua vida para que ele venha a ser transformado? Ou ele está ali para fazer número? Porque muitos que estão dentro da igreja não vai ser salvo. Está por estar. Eu não tenho nada para fazer direito domingo, eu vou para a igreja. Eu vou trabalhar um pouco na igreja, porque eu trabalhando na igreja, eu tiro meus pensamentos. Você está equivocado. Não é pelo você trabalhar. Não é isso. É por você confiar no que Deus pode fazer na sua vida. É você criar uma estrutura psicológica, emocional, espiritual, para você ser sustentado na terra, confiando que o dia da eternidade você vai estar lá. Não é você ficar achando que a igreja vai salvar a sua vida, que não vai. É a sua conduta moral e espiritual para com Deus. Aí falam bonito, pregam bonito, vem com palavras completamente para tentar ludibriar a minha cabeça, a nossa cabeça dentro da igreja. Aí, nossa, como fala bem, como tem uma expressão, nossa mãe, olha esse homem, olha essa mulher, mas chega na hora, está cheio de coisas ruins dentro do seu ser, não tem uma transformação, porque a fé, ela é renovadora, ela constrói você novamente. Ela muda teu estágio, ela faz você sair daquilo que você vivia naquele marasmo, naquela situação presa de pecado. E se você não entender isso, eu quero te dizer, o que você está fazendo dentro da igreja não está servindo para nada. Não está. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que ter a certeza e a convicção que Ele vai fazer. Ei, Nicodemos, precisa nascer de novo. Você conhece a lei, mas você não nasceu, porque ainda tem um histórico dentro de você que está te poluindo todo por causa do seu julgamento, das suas atitudes, Nicodemos. E fé, ela é uma estrutura para sustentar você na face da terra. Se você não tem fé, como é que você vai agradar a Deus? E aí? Então
isso aqui é um poder de transformação, de mudança na nossa vida. Tá? Efésios capítulo 2, versículo 8, por favor, e versículo 9, ao 9. 8 ao 9. De onde vem a fé que salva? A fé é um dom que Deus dá. Ela vem quando você ouve a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Você ouvindo baboseira, você não vai adquirir fé. Abre aí Romanos capítulo 10, versículo 17. Você só vai adquirir fé quando você ouvir a palavra de Deus na sua vida. Isso. E abre Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 9. Leia